Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, sou Rafael de Souza Lira, estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Pinheiros. E essa live está sendo organizada pela Comissão de Oratória Forense, que é comandada pelo professor Wilson Ricardo Ligeira, e é uma contribuição para a série de palestras que estão sendo feitas pela Subseção, para esse período agora sem precedentes que estamos vivendo da pandemia, como uma forma de realmente contribuir para que as pessoas possam continuar com as suas atividades. Então, o tema de hoje é extremamente importante, né? Eu faço aqui já meu agradecimento ao professor Ligeira por ter atendido o meu pedido de organizar essa live, né? As pessoas agora estão tendo a obrigação de se acostumar com o computador mais do que já estavam. E a gente tem agora a questão da participação das videoconferências, audiências estão acontecendo dessa forma, e, enfim, acho que é muito importante que a gente saiba falar, né? Então, até fico um pouco receoso aqui, porque eu não tenho o curso do professor Ligeira, não participei do curso, então não sei se eu estou falando muito bem, mas vou aqui aprender para no próximo ficar um pouco melhor. Então, eu vou passar a palavra para o professor Ligeira para que possa apresentar os palestrantes. Aproveito aqui em nome da subseção, o presidente Paulo me mandou uma mensagem aqui, ele não vai conseguir participar, porque está com outros compromissos, mas pediu para que eu fizesse o agradecimento em nome da diretoria da subseção. Então, cumprimento a todos os participantes e pessoas que estão participando aqui, tanto da Subseção de Pinheiros, que eu estou identificando aqui, como pessoas convidadas dos palestrantes. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra agora para o professor Ligeira, e aproveito aqui mais uma vez para cumprimentar todos os palestrantes pela gentileza de terem aceito o convite. Professor Ligeira, o senhor está com a palavra, por favor, conduza da forma que entender melhor aí o evento, tá bom? Obrigado mais uma vez. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você, amigo, colega, estudante, aluno, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Já cumprimentei alguns, inclusive. Nós temos, aliás, presidentes de comissões de oratórias de outras subseções. Sejam muito bem-vindos. Cumprimentei aqui já a Aparecida Véspera, está presente também o Dr. Valdir de Sá. Agradeço o Dr. Rafael de Souza Lira pelo convite. Me sinto muito honrado de participar desse ciclo de palestras envolvendo essa situação que estamos vivenciando nesse momento, uma situação difícil, não só para a sociedade brasileira, mas para todo mundo, e diante do que nós temos que nos reinventar. Nós necessitamos encontrar novas maneiras de prosseguir as nossas atividades, e, inclusive, a nossa palestra de hoje falará sobre isso. Eu quero agradecer o convite, cumprimentar, por meio do Dr. Rafael, o presidente da Subseção de Pinheiros. Quero agradecer especialmente aos colegas que aceitaram o meu convite de participar também deste evento. Em especial, os colegas que farão as palestras, participarão também aqui como palestrantes. Eu agradeço a presença do professor Luciano Lucas, que discorrerá acerca das audiências cíveis. Agradeço também a participação do Dr. Gilberto Cardoso Lins, que falará sobre as sustentações orais. Aliás, será a última participação de hoje. E agradeço ainda, não estou vendo ele aqui, mas a presença do Dr. Paulo César. Acredito que esteja aqui conosco, só não estou vendo a imagem, que discorrerá acerca das audiências trabalhistas. Nós teremos breves exposições, a ideia é que cada um fale cerca de 15 minutos, e após isso nós abriremos a palavra ao público. Queremos contar com a sua participação também. Portanto, sejam todos muito bem-vindos, fiquem extremamente à vontade. A ideia aqui é que seja um momento de descontração. É claro que nós vamos utilizar de algumas técnicas de oratória, vamos enfatizar a importância de uma boa preparação, de uma boa comunicação, mas não queremos, com isso, deixar ninguém constrangido, não. Muito pelo contrário, viu, doutor Rafael? Aqui o nosso objetivo é sermos todos eternos aprendizes. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Então, eu quero que todos fiquem absolutamente à vontade. Vamos falar sobre oratória forense, especialmente voltada para as questões das videoconferências, a comunicação judicial, a comunicação
nos meios forenses, a comunicação nas audiências, nas sustentações orais. Mas antes disso, nós temos que fazer algumas reflexões, compreender um pouquinho exatamente do que se trata, né? A oratória, do que se trata a oratória forense. Bem, oratória é simplesmente a arte de falar bem, ou a arte de falar em público. E oratória forense envolve o estudo de técnicas de comunicação dentro do ambiente jurídico, dentro do ambiente forense. Eu diria que o estudo da oratória forense é de grande utilidade a todos os profissionais. Não apenas aquelas situações mais solenes, em que temos que dar um discurso, fazer um proferimento, realizar uma sustentação oral num tribunal, mas em qualquer situação, no dia a dia. Porque a oratória nada mais é do que o estudo da comunicação, é a utilização da nossa linguagem para falar a um grupo de pessoas, quer seja composto de 3, 4, 5 pessoas, quer de milhares de pessoas, quer seja feito presencialmente, quer seja feito por meio de videoconferência no sistema online. Portanto, a oratória é de valor inestimável a todos nós. Não acredite que oratória se destina apenas a professores, a palestrantes profissionais. Não, de forma nenhuma. É muito bom a gente aprender técnicas, porque por meio dessas técnicas nós nos tornamos muito mais confiantes, nós nos sentimos mais à vontade para comunicar. A nossa comunicação se torna mais agradável. E por que não fazer isso também ao participarmos dos atos judiciais? Por que não também estudar oratória voltada especificamente para a nossa atuação jurídica, para a nossa atuação como profissionais de direito, sobretudo em relação aos colegas que estão aqui, para a nossa participação como advogados. Alguns, só pelo fato de enxergarem um microfone na sua frente, como está aqui, já, de alguma forma, se desestabilizam, já ficam preocupados. Mas está sendo gravado. Mas o que vai ser feito da minha voz? E se eu gaguejar? E se o microfone pipocar? E se? E começam a vir aqueles fantasmas mentais que acabam nos perturbando. Os grandes monstros que nós temos que enfrentar estão dentro de nós mesmos, não são externos, estão aqui, todos na nossa mente. E é por meio do estudo de técnicas de oratória, aliados, então, à programação neurolinguística, à gestão da emoção, ao desenvolvimento da inteligência emocional, a gente pode superar, é perfeitamente possível superar esses receios. As audiências por videoconferência são uma realidade. Não dá mais para a gente fugir. Nós podemos apresentar algumas críticas, como de fato deverão ser apresentadas hoje. Nós devemos destacar quais são as dificuldades, mas, sobretudo, para nós buscarmos soluções. O que nós não podemos ficar fazendo é simplesmente criticando, dizendo, não, mas isso está errado, não, mas CNJ errou, não, mas Tribunal de Justiça não agiu de forma correta. Gente, nós estamos numa época de excepcionalidade, nós estamos no meio de uma pandemia. O que nós queremos é sobreviver do ponto de vista físico, emocional, espiritual, econômico, profissional. Nós precisamos de sobrevivência. Nesse momento, a sobrevivência requer a utilização das videoconferências. É claro que o contato pessoal, olhos nos olhos, o toque humano, isso é extremamente importante. A gente não vai abandonar isso nunca. Mas o mundo mudou e a gente percebe que nós temos que nos adaptarmos a essas mudanças. Porque quem não se adaptar, infelizmente, está destinado ao fracasso, vai ficar para trás, vai simplesmente não conseguir, não vai ter mais condições de acompanhar, não vai ter condições de trabalhar. Uma vez que todos nós estamos descobrindo novos meios de comunicação, não pense você que isso só vai ser utilizado agora, não. Isso é apenas o começo. Então, nós temos que prosseguir. Se é uma realidade presente, nós temos que enfrentar essa realidade. Conhecer os aplicativos, conhecer os sistemas de comunicação, conhecer as ferramentas, isso vai ser fundamental para a sobrevivência profissional de todos nós. E em meio a tudo isso, eu diria que nós temos de continuar a nossa vida. Como é bom a gente poder estar próximo das pessoas que a gente ama, mas estamos diante de um vírus maldito, um vírus terrível que acabou fazendo uma das piores coisas que poderia causar à humanidade. É uma das frases mais impactantes que eu ouvi nessa época de pandemia, foi que um beijo se tornou uma arma, e um abraço se tornou uma ameaça. Estar ao lado de pessoas que a gente ama, de uma hora para outra, se tornou algo perigoso. Quando que nós imaginávamos que iríamos viver numa situação como essa? A gente não pode ter contato pessoal com muitas pessoas que nós
amamos, que gostaríamos de estar ao lado, que gostaríamos de abraçar. Então, com isso, parece que as pessoas começam a se separar, elas vão se afastando. Só que a gente não pode perder esse contato que ainda resta entre nós, esse pequeno contato. Esse pequeno contato vai se dar exatamente por utilização de vídeos nesse momento. Não tem outra maneira. Não é só questão profissional. É uma questão pessoal também, é uma questão familiar, é uma questão de vida. Nós precisamos utilizar as ferramentas e toda a tecnologia a nosso favor. É claro também que o uso excessivo da tecnologia é prejudicial. Nós não podemos abandonar a nossa humanidade, nós não podemos ser substituídos pelas máquinas. Mas num tempo em que a nossa vida, a vida dos nossos familiares corre risco, nós vamos sim aproveitar o uso da tecnologia, vamos aproveitar a inteligência artificial, vamos aproveitar o uso do sistema digital, do computador, vamos utilizar tudo que nós tivemos à nossa disposição para continuar a nossa vida. Simplesmente nós temos que sobreviver. Simplesmente nós temos que continuar não apenas vivendo, mas usufruindo a vida. E vamos pensar juntos como é que o sistema das videoconferências pode nos ajudar nesse sentido. O fato, meus amigos, é que é possível enfrentar a ansiedade. A ansiedade que tem tomado conta de tantas pessoas. Essa época que nós vivemos já era considerada como uma das épocas mais difíceis da história da humanidade, pelo excesso de informações, pelo excesso de cobrança, pelas incertezas que nós temos diante de nós. E a ansiedade já era considerada como o mal do século, quando muitos achavam que era a depressão, ou o câncer, ou outras doenças. Não, muitos já apontavam a ansiedade é o grande mal do século. E aí, uma vez que nós ficamos confinados dentro da nossa casa, ficamos isolados do mundo, ficamos sem poder ter contato com as pessoas, é claro que essa angústia aumenta, essa ansiedade aumenta, e nós passamos a desenvolver uma série de transtornos psíquicos, inclusive. Em meio a tudo isso, podemos ter a impressão inicial que participar de uma videoconferência pode ser um fardo a mais. Assistir uma aula por meio do vídeo, por meio do computador, pelo sistema online, também pode significar algo diferente, algo desagradável, algo que nós não gostaríamos de fazer. Queremos estar pessoalmente presentes no mesmo espaço físico que as outras pessoas. Mas se não é possível fazer isso agora, nós vamos fazer de conta como se estivéssemos juntos. Por meio do vídeo, por meio das videoconferências, nós vamos continuar vivendo e nós vamos enfrentar essa ansiedade, nós vamos sair vitoriosos, nós vamos conseguir vencer tudo isso. Isso vai passar. A questão é, quando passar, como é que nós vamos estar? E durante esse tempo, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar da nossa vida, precisamos investir em nós profissionalmente. E claro que faz parte de tudo isso também o aprimoramento da comunicação, o aprimoramento da arte de falar em público, o aprimoramento e o conhecimento de técnicas de oratória forense. O fato é, acredite, é possível vencer essa ansiedade, inclusive a ansiedade que muitos têm aí de falar em público. Eu dou aula todos os dias, de manhã, à noite, por meio de aplicativos, por meio de Zoom, Google Meet. E o que mais me entristece é ver os alunos escondidos atrás de um computador. É observar a dificuldade que muitos têm de ligar a câmera, de simplesmente se deixar aparecer, de dar um sorriso, de olhar para a câmera do computador e eu poder olhar para os seus olhos também, por meio desse sistema online, e perceber que você está bem, que você está lutando, que você está se esforçando. Mas as pessoas sequer têm essa coragem hoje em dia. As pessoas não estão conseguindo nem ligar o computador, elas têm medo de se expor, elas têm medo de ser visualizadas. Ah, mas eu vou expor o meu ambiente familiar, eu não estou bem, eu não me penteei, eu não me maquiei, eu não me preparei adequadamente, a minha voz não é bonita, a minha aparência não é boa. Você é maravilhoso, você é maravilhosa, entenda isso. Você é maravilhoso, você é um ser humano fantástico. Nós precisamos de você, nós precisamos um do outro e nós temos que colocar isso na nossa cabeça. O ser humano precisa continuar estabelecendo esse contato e não é só no sentido profissional, é no sentido pessoal também. É uma questão de sobrevivência, gente. Eu espero, através dessa palestra, desse momento em que nós analisamos um momento de descontração, mas que nós analisamos tecnicamente assuntos jurídicos, a participação nos atos judiciais, que nós aproveitemos isso também para nos reerguermos, para abandonar eventuais sentimentos negativos, para superar toda essa angústia que tem tomado conta da humanidade, esse período de incerteza, esse período de dificuldades, para definitivamente vencer a ansiedade, sobretudo vencer a ansiedade e o medo de falar em público.
Eu sei, e não vou desconsiderar o fato de que falar diante de uma câmera pode ser desafiador, mas pode ser amedrontador, pode ser assustador, pode ser algo terrível. Sim, aqui eu tenho essa junção de um microfone com uma câmera. O que será que é mais aterrorizante? Para muitas pessoas, difícil é se aproximar de um microfone. A hora que vem essa telinha do microfone aqui, a hora que sente essa textura, a hora que segura o microfone na mão, a hora que estão se aproximando do púlpito, de uma tribuna, de um palco, a hora que estão olhando para a plateia, as pessoas têm uma série de ataques de fobia. Infelizmente, nós temos muitas pessoas com fobia de falar em público. O que não precisaria acontecer. Vencer o medo de falar em público é muito fácil. Eu estou falando vencer, eu estou falando controlar. Eu não estou falando eliminar por completo, nem estou me referindo aqui a perder o medo. Porque um pouco de medo é muito bom. A pessoa que tem algum receio, que tem algum medo, é a pessoa responsável. Eu sempre digo isso. Todos aqui, inclusive vários já foram meus alunos, vários foram treinados por mim e continuam esse trabalho que eu dei início. E eu sempre insistia com todos eles. Nós não temos que dizer para as pessoas que elas não podem ter medo de falar em público. O medo é muito bom. Medo é mecanismo de proteção. O medo nos ajuda. O que nós não podemos é ter o pavor mórbido. Não podemos ter aquele temor excessivo que nos paralisa, que nos angustia, que acaba tirando o nosso fôlego, nos dá taquicardia, nos dá aquele receio de que alguma coisa vai dar errado, aquela sensação, aquele sentimento negativo, as pernas bambas, aquele frio na espinha, o estômago revirado. É isso que a gente tem que enfrentar. E acredite, é possível. Eu sempre, durante a minha infância, enfrentei situações que me colocavam numa situação, num momento muito desagradável, quando eu tinha que falar em público, quando eu estava em sala de aula, quando eu tinha que comentar perante colegas. Isso me fazia mal, verdadeiramente me fazia mal. Eu queria participar, eu queria fazer perguntas para os professores, eu queria perguntar, e eu já enfrentei, eu sei muito bem o que é isso. Mas eu digo para vocês, é possível enfrentar, não há por que ficar sofrendo, não há por que sofrer desnecessariamente. Nós temos técnicas e técnicas muito eficazes para o controle do medo, para transformar toda essa energia negativa em energia positiva, transformar o medo num poderoso aliado, num grande amigo que nos ajude a ser mais responsáveis, que nos dê mais força, mais vigor, mais energia, mais motivação, mais entusiasmo para falar em público. Nós transformamos essa descarga de adrenalina em algo positivo. E esse receio, o que é pior, esse receio, ele não tem diminuído quando as pessoas estão nos recônditos dos seus lares. Ele tem aumentado, porque a pessoa olha para uma câmera e ela acha que é pior ainda. Eu não sei quem está atrás da câmera, pelo menos no auditório eu sei quem são as pessoas que estão ali presentes, e na câmera eu não sei. Qualquer pessoa no mundo pode estar me vendo, as pessoas podem estar gravando a minha imagem, gravando a minha voz, pode utilizar isso indevidamente. O que será então de mim? O que será da minha imagem? Será que eu vou virar o próximo meme da internet se eu der uma gafe, se eu cometer uma falha? E por isso a gente observa como é comum as pessoas ficarem com medo e deixarem de participar, o que é uma pena, porque nós estamos perdendo oportunidades, nós estamos deixando de interagir, nós estamos deixando de manter o contato humano que nós poderíamos ter nesse momento. Sabe como algumas pessoas se sentem? Algumas pessoas se sentem expostas, algumas pessoas se sentem nuas, algumas pessoas se sentem descobertas, algumas pessoas se sentem exploradas, algumas pessoas se sentem verdadeiramente mal, muito mal, angustiadas, como se realmente elas estivessem nuas em público. Essa é desse modo, essa é a descrição que muitos fazem quando nós perguntamos o que você sente, como é essa fobia, como é que você lida com isso, quando você vai participar de algum evento, de uma audiência presencial, de uma sustentação oral presencial, ou agora por videoconferência. E a sensação muitas vezes é essa, é uma sensação de excessiva exposição, é uma sensação de que eu não tenho como me proteger. Isso é muito ruim, e mais uma vez eu falo, é possível vencer, e de modo relativamente simples, desde que a gente encontre as técnicas adequadas, instrutores habilitados. Oratória não é brincadeira, não, gente. Infelizmente, hoje talvez nós tenhamos mais pessoas se auto-intitulando instrutores de oratória do que bons oradores no mundo. O que nós observamos hoje de lives, nós ficamos até irritados de tantas lives, de tantos eventos, de tanta gente querendo falar, e essas pessoas às vezes acham que nós temos que engolir qualquer coisa. E não é bem assim. Nosso público merece respeito. Pessoas que não se preparam, que têm coragem de iniciar uma apresentação dizendo assim, vocês me perdoem, mas eu não tive tempo de me preparar, mas eu vou falar alguma coisa assim para vocês. Como se a gente tivesse que engolir qualquer coisa. Ou então, se aquela pessoa fosse boa demais, né? E nós
fôssemos tão míseros que nós tivéssemos que aceitar qualquer coisa que viesse dela. E definitivamente não é assim. O orador tem que se preparar, o público tem que se preparar, nós temos que interagir, mas de forma responsável. O nosso tempo é muito precioso, o nosso tempo é escasso. Para eu conseguir aqui 15 minutos de vocês, eu sei que vocês estão deixando de fazer outras coisas importantes da vida de vocês. Então eu tenho que valorizar isso, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que dar valor ao seu tempo. Se eu quero ser respeitado, se eu quero ser valorizado, eu tenho que me preparar, eu tenho que te entregar um conteúdo de qualidade, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu não posso brincar com a sua vida. E desde que a gente procure profissionais sérios, cursos sérios, pessoas capacitadas, tenha certeza de que você pode sim vencer o medo de falar em público, vencer a sua ansiedade e inclusive o medo de participar de atos judiciais por meio de videoconferências. O que eu quero dizer, meus amigos, é que a oratória ela pode nos fortalecer e muito. Eu não estou fazendo aqui um discurso motivacional, eu não estou dizendo simplesmente de forma empolgada, acredite, você é capaz, vai lá, você vai conseguir. Talvez isso funcione momentaneamente, mas o discurso motivacional ele tem uma eficácia limitada, porque quando passa aquela empolgação, simplesmente você volta a estaca zero. Então não adianta eu ficar tentando motivar vocês aqui. Eu espero que mais do que motivados, vocês se sintam entusiasmados, do grego enteos, Deus dentro de você, como se você tivesse o Espírito de Deus dentro de você e acreditasse que você pode vencer suas dificuldades, acreditasse verdadeiramente que você pode superar os seus desafios. Você pode, eu pude. Nós temos presentes aqui outras pessoas que conseguiram, foram meus alunos, conseguiram. Nós temos aqui exemplos vivos disso. Eu consegui, essas pessoas conseguiram. Por que você não conseguiria? Sim, você consegue. Ah, mas é uma questão de basta ter confiança em Deus que tudo vai dar certo? Não. Deus nos ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estudar, nós temos que conhecer técnicas. Então é claro que a confiança em Deus, a fé, nos ajuda muito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos fortalecer por meio também das técnicas jurídicas, por meio das técnicas de comunicação, por meio do conhecimento, por meio do treinamento, por meio da preparação. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento comunicacional. Portanto, liberte-se. Abandone aquela postura de derrotado. Não fique aí sentado, não fique aí... Agora pode ficar, mas depois, né? O que eu quero dizer? Não fique aí achando que nada tem mais jeito, eu não sirvo para isso, as coisas são tão difíceis. Não, abandone essa postura de derrotado. Assume uma postura de poder, ou utilizando a palavra da moda, de empoderamento. Faça uma postura de vitória. Isso, por si só, a própria postura corporal, a sua própria gesticulação, o fato de você olhar no espelho todo dia, olhar para si mesmo e falar, eu me amo, né? Ou olhe para você mesmo e diga, eu te amo, apesar de todos os meus defeitos, hoje eu vou ter um dia maravilhoso. Você já fez isso? Se a gente fizesse isso, provavelmente os nossos dias seriam melhores, as nossas manhãs seriam bem mais agradáveis, as nossas tardes seriam tranquilas, as nossas noites nos trariam um apaziguamento. Se nós acreditássemos mais em nós mesmos, se nós acreditássemos na força que nós temos, se nós não ficássemos de cabeça baixa. Quer fazer um teste? Abaixe bem a sua cabeça, assim. Abaixe bem a sua cabeça. Faça assim, ó, bem para baixo, bem abaixado, bem curvado, e fala assim, eu me sinto maravilhoso. Você vai ver que estranho que é isso. Né? Agora, pelo contrário, eleve o seu queixo, se coloque numa postura fortalecedora e fala, eu estou me sentindo muito mal. Você percebe que tem uma incongruência em tudo isso? Você percebe, como disse aquela pesquisadora de Harvard, né, Amy Cuddy, a postura corporal pode influenciar muito nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então mude primeiro as suas emoções, acredite, finge. Nem que você tiver que fingir, finja. Não até que você acredite em você não, mas até que se torne realidade, até que você mude a sua estrutura mental. A plasticidade cerebral, a adaptação do nosso organismo é fantástica. Mude, acredite, liberte-se, que você também pode superar qualquer receio de falar em público. Reinvente-se, sim, reinvente-se. Procure uma alegria nas pequenas coisas, como esse pequeno roedor aqui. Se imagine como ele, colocando um chapéuzinho divertido, pegando o microfone na mão, como se você tivesse que cantar, como se você tivesse que falar. Reinvente-se. Crie novas sensações, crie novas emoções na sua vida, descubra novas habilidades. Você é capaz de fazer tanta coisa. Por que se sentir limitado? Por que se sentir com medo de uma simples audiência, de um simples ato judicial? Você não precisa disso.
você pode transformar o medo em seu favor e pode se reinventar. Mas prepare-se, porque um grande problema de muitas pessoas que não conseguem falar em público ou que têm uma péssima comunicação é simplesmente o fato de não se prepararem. Não é porque eu estou falando com vocês do escritório, aqui na minha casa, não é porque eu estou falando de um ambiente particular que eu vou me preparar menos, que eu vou agir com descaso, que eu não vou me vestir adequadamente, que eu não vou passar dias e dias estudando. Para essa palestra aqui, mesmo eu tendo 30 anos ou mais, na verdade mais de 30 anos de experiência como instrutor de oratória, a cada palestra que eu vou proferir, eu paro para me preparar, para treinar, para ensaiar, para pensar o que pode mais interessar aquele público especificamente. E eu escrevo e apago, e busco uma foto, e busco uma imagem, e crio um texto, e procuro trazer alguma coisa de novo. Vocês poderiam perguntar aqui para minha família, essa semana, fora o tempo que eu passei dando aula, eu passei o tempo todo fechado do meu escritório preparando essa palestra para vocês. Uma consideração tão rápida, ligeira, uma coisa tão singela, mas preparada com carinho para vocês. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber entregar algo de bom para as pessoas que estão nos acolhendo, que estão nos ouvindo. Então, se prepare. E participe. Depois que você se prepara, depois que você dedicou tanto tempo a poder fazer algo bom, a transmitir uma mensagem para as pessoas, a aquisição de conhecimento, você vai guardar tudo isso para você? Não seja egoísta. Transforme a sua vida e transforme a vida de outras pessoas. Transmita o conhecimento que você tem. Não guarde esse conhecimento apenas com você. Todos vocês, todos nós, temos um conhecimento. Cada um de nós tem alguma coisa em que a gente é melhor do que os outros, no sentido de poder transmitir. E as outras pessoas vão ser melhores do que nós em alguns aspectos e na obtenção de um determinado conhecimento que também poderão nos passar. E aí, quando a gente participa, quando a gente interage, a gente consegue transmitir, a gente consegue trocar essas informações, essas habilidades, esse conhecimento precioso. E a gente vai nos ajudando, a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo cada vez mais e mais, a gente vai evoluindo como seres humanos dignos da vida que possuem. Só que tem uma coisa, né, meus amigos? Temos que manter o profissionalismo. Há muitas pessoas também que não se preocupam da maneira como elas vão participar. Eu não estou dizendo aqui para vocês que para assistir uma palestra, assistir uma aula, você tem que estar todo arrumado. Não. Mas para participar de uma audiência, é claro que vocês têm que estar bem vestidos. Para participar de um ato judicial, você tem que se vestir com extrema formalidade, do mesmo modo que você faria se estivesse presente. Senão, realmente, você vai virar um meme da internet, você vai fazer, não vou citar nomes aqui, mas como naqueles casos que certamente você já ouviu falar, do desembargador, do ministro que aparece sem camisa, que aparece de camisa polo, que aparece no banheiro, que aparece de uma forma desleixada. Não, a gente pode até ter as nossas comunicações num ambiente íntimo, mas as pessoas não são obrigadas a observar a nossa intimidade. As pessoas não são obrigadas a nos observar em momentos que não são momentos mais formais, né? Acho que vocês todos estão entendendo exatamente, eu não preciso citar nomes, mas você já deve estar acompanhando aí quantas gafes já foram dadas nesse sentido, inclusive no ambiente forense. Então não custa nada, né, colocar uma roupa apropriada para participar daquilo. Faz parte da vestimenta do advogado, faz parte da seriedade do direito. O direito é formal, o direito tem toda uma formalidade, então mesmo dentro das nossas casas, nós temos que seguir essa formalidade ao participarmos dos atos judiciais. E, por fim, nos adaptarmos a essa nova realidade. É claro que tem muitas coisas que a gente quer saber aqui e que os nossos colegas vão expor para nós. Nós queremos saber, por exemplo, bom, eu vou fazer uma audiência por videoconferência. E se minha conexão cair? E se o link que a vara me mandar, que o serventuário da justiça me mandar, não funcionar? E se cair a minha conexão, ou se eu for barrado pelo juiz que quiser me cassar a palavra e simplesmente me tirar agora da sala de audiência sem necessidade de requerer força policial, né? Ele pode simplesmente me desabilitar ali e me colocar para fora. E o que eu faço, então, se o meu som, eu precisar pedir a palavra pela ordem e meu som foi cortado? O que eu faço se acontecer isso, se acontecer aquilo? Meus amigos, as dúvidas são inúmeras. É claro que muitos problemas vão acontecer, imprevistos acontecerão, mas nós vamos superar tudo isso. À medida que a gente for se adaptando, à medida que a gente for aprendendo, à medida que a gente vai adquirir, que a gente for adquirindo novas experiências, tudo vai ficando mais fácil. Nós temos muito medo do desconhecido, sobretudo daquilo que nós não temos controle.
Mas à medida que nós fomos compartilhando essas informações, conhecendo essa nova realidade, participando das novas modalidades de atos judiciais, nós vamos prosseguir, tudo vai se tornar extremamente natural e, inclusive, vai chegar um tempo que nós vamos olhar para trás, como nós fazemos hoje com o processo digital. Talvez quando tenha começado o processo digital, a gente pensava, mas isso é absurdo, não vai dar certo, não tem papel, é na tela, mas e o papel? Não tem papel. Hoje em dia, o que a gente faria sem processo digital se a cada consulta precisássemos de uma jurisprudência, nós tivéssemos que ir até o tribunal, até uma biblioteca, arrumar uma jurisprudência, para consultar um processo, tivéssemos que ir até um fórum, muitas vezes em outra cidade, em outra localidade. A gente não viveria mais. E certamente vai chegar um tempo que a gente vai olhar para trás e falar, puxa, você lembra a época que a gente fazia audiência presencialmente? Olha que absurdo, a gente ia até o fórum fazer uma audiência, você tem noção disso? Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer um dia, gente. É só uma questão de tempo. O que o coronavírus fez foi apenas apressar um pouco mais as coisas, mas que isso vai acontecer, vai acontecer. E o que eu gostaria de fazer agora para a gente finalizar? Eu gostaria de te dar um presente, ok? Eu gostaria de te dar um presente. Só que esse presente só vai ser dado para quem ficar até o final da palestra de hoje, de todo esse evento. Esse evento é este livro aqui, este book, que está sendo lançado esta semana. Ok? Eu ainda estou finalizando com os últimos ajustes, com as últimas correções, por isso que ele não vai ser enviado hoje. Mas para quem preencher aí esse link, preenche direitinho com os seus dados, para que não haja erro, e realmente eu possa te mandar. Você vai receber esse e-book gratuitamente, sobre oratória forense e comunicação por videoconferência. Mas como assim, Ligeira? Eu não vou ter que pagar nada? Não, você não vai ter que pagar nada. Ah, mas você não vai me oferecer nada? Não, hoje eu não vou te oferecer nada. Ah, mas você não vai querer vender um curso aqui? Não, hoje eu não vou querer te vender curso nenhum. Eu tenho meus cursos de oratória, a gente tem, obviamente, um treinamento especializado, e se você quiser isso, você vai me procurar. Em outro momento, eu até posso te oferecer. Mas hoje eu não estou aqui para isso, não. Hoje eu estou aqui só para te dar esse presente, que é um pouco do meu tempo, que é um pouco da minha admiração, que é um pouco do meu respeito. Inclusive, eu faço isso por meio desse e-book que eu preparei com muito carinho para todos vocês. Que só vai receber este e-book quem estiver participando deste evento hoje. Ele não vai ser distribuído depois, a não ser que a gente marque um outro evento. Portanto, você vai preencher esse link aí com seus dados hoje, só no dia de hoje. Quem não preencher hoje, quem não preencher neste momento que eu estou falando, não adianta querer depois, porque o link vai ser desativado, tá? O formulário vai ser desativado e não vai receber mais. O e-book vai ser personalizado, vai ser só para vocês, porque ele foi preparado com carinho exclusivamente para vocês que estão participando aqui desse nosso evento. E eu espero que, através disso, você aceite esse gesto de gratidão pelo fato de você estar me ouvindo. Eu posso não estar vendo todos vocês que estão aqui, mas eu sei que vocês estão aí. O fato de eu ter aqui na sala cerca de 60 pessoas nesse ambiente virtual é algo que me traz alegria, porque eu sei que você parou tudo o que você estava fazendo para me dar a sua atenção, para me dar um pouco do seu tempo. E graças a isso que você está fazendo, você está me encorajando, você está me incentivando, você está mudando a minha vida, como eu espero estar mudando a sua também. Muito obrigado. Muito obrigado por cada um de vocês estar aqui presente. Obrigado por cada um de vocês existir e fazer parte da minha história, fazer parte da minha vida. Vamos dar continuidade agora ao nosso evento de hoje, querendo saber como é que nós usamos essas informações de oratória para participarmos das audiências. E para isso, nós vamos ouvir o professor Luciano Lucas. Professor Luciano, uma grande autoridade, mestre, doutor em Direito Civil, um profundo conhecimento da prática forense. Ele tem muito que nos ensinar, muito. Não vai poder ensinar tanto assim, porque o tempo nosso realmente é muito reduzido e limitado. Mas do que ele puder fornecer, eu tenho certeza que ele vai oferecer o melhor. Obrigado a todos vocês. Obrigado, professor Luciano, por ter aceito esse convite. O senhor tem a palavra a partir desse momento. Posso pedir a palavra só um minutinho antes de passar a palavra ao professor Luciano? Primeiro eu queria, claro, Rafael, mais uma vez, professor Ligeira, excelente a fala. Queria cumprimentar o senhor mais uma vez também, porque a gente está com 60 pessoas online em pleno sábado, então isso é mérito totalmente tanto do senhor quanto dos outros palestrantes. Queria também entrar aqui a presença do nosso presidente que conseguiu acessar aqui, o Dr. Paulo Sérgio. E depois, no final, ele provavelmente fala aqui um cumprimento direcionado a todos, mas não vou atrapalhar mais o evento, não. Só queria fazer esses registros que eu achei muito importante. Muito obrigado, Rafael.
Dá a palavra, professor Luciano. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, o doutor Paulo Sérgio, ao colega também, doutor Rafael de Souza, ao professor Ligeira, aos demais colegas, o doutor Gilberto, o doutor Paulo, que dividem o tempo conosco nessa tarde. Eu queria também pedir aí para o host, eu não sei se o host está com o doutor Rafael ou com o doutor Ligeira, para que me permitisse aqui compartilhar. Pronto, agora eu estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem, Luciano. O senhor está como host agora, professor Luciano. O senhor consegue compartilhar a tela, provavelmente. Eu ainda não consigo compartilhar a tela. Espera só um instante. Agora sim. Enquanto isso, eu aproveito para agradecer também a participação, a presença, a consideração do Dr. Paulo Sérgio, presidente da Subseção Pinheiros, pelo acolhimento. Muito obrigado também por estar presente, por estar participando. Agora compartilhou. Perfeito. Perfeito. Mais uma vez agradecer a presença de todos. Só uma coisinha antes, para não atrapalhá-lo durante a sua apresentação, se puder fazer a gentileza de ir lá no participante me devolver a posição de host, por acaso alguém entre ou saia. Pois não. A tela continua. Tem que ir ali no participante, vai no meu nome, no mais, e aí só clicar em Make Host. Conseguiu? Pronto. Perfeito, obrigado. Pode continuar. Novamente cumprimentar todos os amigos. Eu encontro aqui diversos deles, a professora Aparecida, a doutora Rosana, o doutor André Silveira Vieira, tantos e tantos, doutor Elton John, tantos e tantos amigos. Eu com certeza vou deixar de citar o nome de alguém, porque são muitos. Então, um grande fraternal abraço a todos. Hoje, a proposta aqui era que a gente aqui discutisse um pouco sobre a audiência virtual. E se há um tema que hoje tem deixado aí espaço para polêmicas, é exatamente esse tema, não é? Eu, pode entrar. Sinceramente, não gostaria aqui de debater as causas ou as circunstâncias que eventualmente afastariam a sua pertinência ou conveniência, porque é uma verdade, nós precisamos convir que o judiciário presta um serviço tão essencial que não pode ficar tanto tempo parado. Eu tenho ouvido muitos colegas: olha, nós vamos realizar a audiência e não vai haver uma segurança absoluta para a colheita da prova, eu não me sinto confortável em fazer a audiência virtual. Muito bem, isso é verdade, toda mudança implica aí um certo desconforto, mas é verdade também que o judiciário não pode ficar parado. Muitas pessoas precisam do judiciário para resolver problemas atuais e nós precisamos, de fato, dar uma solução a isso. E se a pandemia ainda não nos permite voltar a plenos pulmões à atividade normal, nada mais justo que a gente trabalhe num ambiente virtual. Não é? Eu gostaria de ressaltar que esta ideia de realização de ato processual à distância não é exatamente nova, não é algo fruto
de uma revolução causada aqui pela pandemia. Na verdade, nós temos uma previsão de interrogatório por videoconferência lá no Código Penal. Uma lei de 2009 também alterou o Código Penal para permitir que a audiência para ouvida de testemunha por precatória fosse feita por videoconferência. Bem certo que com na presença do juiz, não é? E o Código de Processo Civil de 2015 criou uma possibilidade genérica de prática de ato processual por videoconferência, aí incluído, evidentemente, aqui a utilização de aplicativos como esse que nós estamos usando para fazer este bate-papo, esta conversa. Tá? Mas, de fato, a audiência virtual, como a gente vai enfrentar, como a gente vai se habituar, ela nasce aqui com uma resolução do CNJ que acaba recomendando que os tribunais retomem a prática desse ato, inclusive fixa lá um padrão, não é? Ele estabelece que a plataforma que os tribunais deverão utilizar como padrão é a plataforma Webex, ainda que os tribunais possam utilizar plataformas distintas. Nós veremos que aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi eleito o aplicativo Teams, daquele grupo de serviços ofertados pela Microsoft. Outros tribunais vão usar outros aplicativos, como o Meet, não é? Mas para nós, então, fica aqui a atenção sobre este aplicativo em especial. Inicialmente, nossa audiência aqui na Justiça Comum, na Justiça Estadual Comum, ela foi instalada em âmbito condicional à vontade das partes. Esta primeira versão ela foi superada, houve uma nova normatização. Agora, a questão aí da realização da audiência fica a possibilidade de marcação pelo próprio juiz. Não é? Eu fiz aqui, então, uma coletânea da normativa que a gente tem, pelo menos no âmbito da Justiça Comum Estadual. Muito bem. E o que você precisa, você que está advogando, você que nunca enfrentou essa situação de audiência, afinal, o que você precisa em termos práticos para praticar, para participar de uma audiência digital? Não é? É pressuposto disso que você, evidentemente, tenha aqui um acesso à internet, um acesso rápido à internet. Não é? Eu, inclusive, deixei aqui o site, na apresentação, você encontra aí o endereço do Speed Test para você testar a sua conexão. Eu, fazendo aqui uma pesquisa, verifiquei que com especialistas estão recomendando o uso de um acesso à internet de 10 megabytes por segundo, 10 Mbps. Daí, então, você pode ter um acesso tranquilo. Não é? Uma dica que ficou marcada nessa pesquisa com relação à conexão foi lá o ping. Se você fizer a medição da sua internet pelo speed test, você vai verificar que ele te informa o número de ping. Quanto menor o número do ping, melhor a sua conexão. Não é? Faça esse teste, veja se você tem lá uma boa conexão e no meu modo de ver, se você aceitar uma dica, eu teria 2 conexões. Não é? O professor Ligeira levantou um problema. E se eu cair, se eu não conseguir acessar? Bom, vai ficar a questão para o juiz decidir. O juiz pode simplesmente continuar a audiência, o juiz pode redesignar a audiência, mas se você eventualmente cair, você pode perder a audiência, então é bom que você tenha aí um acesso à internet redundante
para que, eventualmente, se acontecer algum problema, você possa reconectar. Um segundo ponto, você pode acessar essa plataforma por meio de um computador, de um notebook, de um dispositivo móvel, é dizer, de um celular, de um tablet. Mas é recomendável que você utilize ou o seu computador ou o seu notebook, porque eventualmente você está lá, precisa ver o processo, você precisa compartilhar alguma coisa e eventualmente todos essas possibilidades você não vai encontrar no seu telefone celular. Bem? Uma outra dica é que você verifique a sua webcam. Não é? Eu coloquei aqui um endereço no qual você pode testar a sua webcam. Chama Webcam Testes, você entra lá, identifica a sua câmera, porque eventualmente você pode ter mais de uma câmera no seu computador, não é? E lá, esse aplicativo faz lá uma análise da sua câmera. Eu acho importante que você tenha uma câmera de pelo menos 0,9 megapixels. Abaixo disso, fica muito ruim, a imagem vai ficar muito ruim. Uma outra dica que você pode pegar em relação à câmera diz respeito a de você ter uma câmera daquelas que se conectam a USB. Estas câmeras, elas vão te facilitar, eventualmente, fazer um giro pelo ambiente, o que pode ser necessário se houver alguma crítica da parte contrária ou também um pedido do juiz para verificar alguma circunstância no ambiente em que você se encontra. E, finalmente, uma atenção especial deve ser dada ao microfone. Não é? Nós estamos num ambiente virtual e a comunicação se faz por ele. É interessante, então, que você se preocupe com o microfone. Alguns notebooks têm o microfone integrado. Se você for utilizar um notebook, você pode, então, simplesmente fazer o teste. Se o som sair bem, não precisa se preocupar. Eu prefiro utilizar um fone desses de celular, porque ele garante aqui que o microfone fique mais próximo à boca e o som saia bem melhor. Não é? Essas são questões, vamos dizer assim, técnicas. Uma questão, vamos dizer agora, já no ambiente não técnico, mais prático, diz respeito à importância do e-mail. Nós já há muito temos, quando distribuímos uma ação, ter que informar lá tanto o nosso e-mail como o e-mail das partes. Agora, esse e-mail ganha uma nova função. Este e-mail vai ser o e-mail responsável por receber o convite da audiência. Não é? Eu não sei se você já viu o convite da audiência. Eu vou aqui te mostrar um exemplo, um modelo de convite da audiência. Não é? Então, deixa eu verificar aqui. Essa demonstração. Olha só. Você recebe um e-mail como esse. Todo mundo está vendo aí? Não. O modelo do e-mail? Não está no principal. Não? Tem um som esquisito aqui. Não está na tela principal, Luciano. Professor Rafael, que me devolva o host aí para eu poder fazer fazendo aqui agora. Só um instantinho, por favor. Bom, eu estava, enquanto nós acertamos essa definição, você vai receber um e-mail, eu vou te mostrar já como é feito esse convite. Então, nós vamos receber convites de audiência por e-mail. Não é interessante já deixar claro que o convite não substitui a intimação. Não é? Então, nós continuaremos a ser intimados pela imprensa, não é? E
depois recebemos o convite por e-mail. Você pode se perguntar, por que já não deixa logo o link lá na intimação? Para evitar, meus amigos, que todo mundo tenha acesso à sua audiência, para evitar aquilo que está se chamando de Zoom bombing, um ataque hacker aí à sua audiência. Ainda que a audiência seja pública, é mesmo muito difícil de se controlar aí o acesso de tanta gente a uma reunião. Veja aqui a dificuldade que eu, professor Ligeiro, doutor Ricardo, estamos tendo para simplesmente apresentar isso aqui. Então, veja, eu cliquei lá no e-mail, todo mundo viu o e-mail? Sim. Você, veja, quando você abre lá o e-mail, você vai ter a possibilidade de baixar o aplicativo Teams, ou então, aqui uma pessoa, vou admitir a doutora Gláucia, você tem a possibilidade, então, de baixar o aplicativo ou utilizar ele pela rede. Não é? Ainda que o aplicativo seja executável no Chrome, enfim, no seu navegador, eu recomendo que você baixe a sua versão no seu computador, porque os navegadores, eles podem dar problema, eles podem travar, e baixando o sistema no seu computador, você evita. Aqui, apenas para que a gente possa apresentar, eu vou continuar aqui no navegador. Não, Luciano, não apareceu na tela principal. É que agora mudei. Agora você está na tela. O slide não. Eu cliquei lá no e-mail e deu errado. Está aparecendo aí? Não, não estou vendo a tela principal do slide. Ele está mostrando o Teams. Ele está funcionando aqui. Tá mostrando, entrou o Teams aí? Sim. Entrou o Teams? Sim. Então, veja, essa é a tela que a normativa chama de lobby. Não é? Lobby porque, na verdade, a gente tem uma espécie de antessala, não é? Então, tal como está acontecendo aqui na reunião, você simplesmente não consegue acessar diretamente essa reunião. Não é? No caso da audiência virtual, as pessoas que usam o e-mail tjsp.jus.br acabam entrando direto porque o sistema compreende que eles são organizadores. E aí, então, a pessoa libera, o responsável libera. Então, veja que, nesse cenário, o juiz e o escrevente de sala, ele ganha uma importância maior. É até recomendável que as pessoas tenham, então, o contato do escrevente de sala. Não é? Eu estou aqui, entrei na audiência, não é? Evidentemente é só uma demonstração, não é? Mas aqui você percebe que nós temos uma barra de comandos, tal como nós temos aqui no Zoom, em outros aplicativos, não é? O qual você controla o seu microfone, não é? O juiz vai caçar a minha palavra, o juiz pode até desligar o seu microfone, mas você tem toda a liberdade de retomá-lo, não é? O juiz me colocou para fora. Você pode também reingressar nessa reunião e também aqui compartilhar documentos por esse botãozinho que você está vendo aqui no centro da nossa barra aqui. Não é? Esse ambiente é um ambiente que vai permitir que todo mundo se veja, não é? Evidentemente, isso traz alguma
preocupação em relação à linguagem, em relação à comunicação. Recomenda-se que o advogado tenha uma especial preparação para as audiências virtuais, porque ela é uma audiência extremamente instável. Apesar da sua conexão, você se preocupou com a sua conexão, você tem aí uma conexão de ótima velocidade, mas a testemunha não tem, não é? Então, nós temos aqui um grave problema em relação a isso. É necessário que as comunicações sejam concisas, sejam assertivas, não é? Eu me preocupo com este momento, porque nós estamos, na verdade, com uma grande virada e as pessoas podem, especialmente os advogados, não é? Retratar esse nervosismo na linguagem. Não é necessário, aliás, não é bom que você perca o controle emocional nas audiências, ainda que você as esteja fazendo de casa, não é? Muita calma, muita preparação. Eu costumo me preparar e fazer as audiências já com 2 computadores e aqui com um papel, para eu seguindo aqui o meu roteiro, tenho aqui as minhas perguntas, todas as minhas teses aqui bem esquadrinhadas para facilitar todo o processo. Tá? Eu não sei se estou acabando o meu tempo, quero crer que sim, não é? E deixo então aí para um período de debates ou de questões para a gente poder discutir questões específicas. Eu vou apenas então ressaltar essa questão da queda da internet e a questão da gravação por hora. Tá? Primeiro, a gravação. Em relação à gravação, o sistema só permite a gravação, você veja aqui que eu não tenho possibilidade de gravar a audiência. Tá? Diferente, você está aí utilizando o Zoom, você está vendo que você pode gravar para você, gravar no seu computador a audiência. O nosso Teams não permite que a parte grave a audiência. É necessário, então, que você se utilize de um programa específico. Depois nós voltamos lá para a apresentação, você poderá que eu faça referência de 3 programas, não é? O OBS Studio, o Camtasia e, para você que gosta de usar o Macintosh, o Mac, o Movavi. Você instala esses aplicativos no seu computador para gravar as audiências. É muito importante que você grave as suas audiências, porque ao final das audiências, certamente o tribunal não vai disponibilizar esse arquivo para você. Ele vai demorar um pouco para ficar pronto e depois você vai pedir esse compartilhamento. Então, você pode ficar aí alguns dias sem o material para trabalhar. Não é? Além do que é sempre bom ter registrado as audiências. E, finalmente, como eu já disse anteriormente, guarde lá o contato do escrevente de sala. Eu tenho ouvido que alguns têm, inclusive, mantendo um número de WhatsApp para esse tipo de conversa, de modo que se possa exatamente, diante de uma queda acidental ou outra, ligar ou passar lá um WhatsApp. Olha, a minha internet caiu, a luz caiu, enfim, para dar a entender o que está acontecendo, se tem condição de voltar, porque como a internet é muito estável, é muito comum que as pessoas caiam, que a conexão fique mais lenta. Então, é muito bom que você tenha um telefone ou um WhatsApp para poder ir se comunicando uma comunicação lateral. Bem, eu tenho para mim que o tempo está acabando. Se vocês deixarem, eu falo aqui a tarde toda, não é? Mas eu não quero cansar ninguém, não é? Vou devolver a palavra aí para o doutor Rafael e fico aqui à disposição para a gente responder outras questões que certamente surgirão sobre esse tema. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo pela forma com que explicou, muito didática, e o compartilhamento da tela. Eu peço só a gentileza de me devolver o host, para que eu possa continuar aqui.
Professor Ligeira, posso passar a palavra para o professor Gilberto? O senhor quer fazer algumas considerações? Fique à vontade. Pode, fica à vontade. Só quero registrar a presença aqui de outros colegas também que fizeram parte da comissão de oratória da UAB, Seccional São Paulo. Hoje estão presentes em outras comissões. Estou vendo aqui o doutor Elton John também, Elton Ferreira, presidente lá da comissão de Osasco, né, Elton? Acho que já conversei com a doutora Rosana, também acho que já cumprimentei, que fez parte também da nossa comissão lá, continua atuante aí na comissão de oratória da seccional, seja bem-vinda, todos os demais colegas. Estou vendo aqui alguns alunos, Márcia, não havia cumprimentado ainda, Márcia, obrigado pela participação. Estou vendo aqui a Aline, Henrique, Rosemary, tem vários colegas. Realmente a gente pede desculpas de não mencionar o nome de todos, mas tenho certeza que é muito bom revê-los. Doutor Rafael Lira, a palavra agora é do doutor Paulo Neves. Desculpa, professor Paulo. O senhor nos ouve direitinho? Perfeito, perfeito. Desculpa. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, agradeço pelo convite, cumprimento o presidente Dr. Paulo, o Dr. Rafael, o Dr. Ligeira, o Dr. Luciano e o Dr. Gilberto. Por intermédio do presidente e do Dr. Rafael, cumprimento a todos. Não vou citar nomes aqui para não ser injustos, para todos os meus amigos que aqui estão presentes. Depois das brilhantes palestras do Dr. Ligeira e do Dr. Luciano, a minha responsabilidade aumenta muito. E depois nós temos também o brilhante professor Gilberto, que logo discorrerá sobre o tema dele. Então vamos lá. O meu tema ficou as videoaudiências trabalhistas. Como o Dr. Luciano já colocou, tudo surgiu com o CNJ, pela Resolução 314/2020, que eles lançaram, o CNJ lançou a plataforma emergencial de videoaudiências. Depois veio os atos normativos trabalhistas, veio o ato conjunto número 5 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Corregedoria da Justiça do Trabalho, o ato número 11 do TST, por fim, o ato GP número 8 do TRT da 2ª região, da nossa região aqui de São Paulo. O que esses atos têm em comum? Todos os atos descrevem que é uma faculdade das partes participarem ou não das videoaudiências. Então, o que está ocorrendo? O magistrado ele analisa o caso concreto, ele verifica a possibilidade da audiência por teleconferência. Assim, pergunta-se, todos os processos serão pautados? Não. E também não há obrigatoriedade dos processos serem colocados em pauta. Todavia, o que é interessante lembrar, que isso pode mudar segunda-feira, as coisas estão mudando muito rapidamente. Mas como participar das audiências trabalhistas? Como o doutor Luciano já colocou, o CNJ escolhe o Cisco Webex, que também o TRT de São Paulo tem, por preferência, essa ferramenta. Essa ferramenta ela é mundialmente conhecida, ela é estável, ela é confiável e é muito simples, como também o doutor Luciano já colocou, o juiz ou seus assessores encaminham um convite virtual, como foi colocado aí pelo doutor Luciano, entretanto, por uma outra plataforma, e por intermédio do e-mail cadastrado do advogado, encaminha-se o link, com o link em mãos, é só acessar. Existe também a possibilidade de a advogada ou advogado requerer a audiência, basta peticionar pelo PJE. Se o juiz entender pertinente, ele pauta a audiência, valendo lembrar que não é necessário fazer um cadastro prévio no CNJ, isso está disposto lá no artigo 7º do ato GP 8 do TRT da 2ª região. Lembrando também, como já colocou o doutor Luciano, que todas as audiências são públicas, salvo as exceções de segredo de justiça, e todos podem participar. O ato número 8 do TRT da 2ª região estabeleceu que desde o dia 11 de maio foram pautadas as audiências urgentes relacionadas com o Covid-19, as audiências de tentativa de conciliação no Sejusp, como nas unidades judiciárias. Também, desde o dia 18 de maio, foram pautadas as audiências iniciais e
as audiências de encerramento de instrução. O que elas têm em comum, até dentro desse período? O que tem em comum é que essas audiências não envolve produção de provas. Aí pergunta-se, pode ser pautadas audiências únicas de instrução por videoconferência? Pode ter essa comunicação? Sim. No ato conjunto número 6 do Conselho Superior de Justiça do Trabalho e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, lá no artigo 16, inciso 5º, dispõe que desde o dia 25 poderão ser feitas audiências únicas de instrução. Por quê? Por um simples fator. Nós devemos lembrar que existem muitos trabalhadores necessitando do acesso à justiça. Por isso, continuar com as audiências únicas de instrução é um direito constitucional que deve ser praticado e o TRT se preocupou em relação a isso. Mas a pergunta, e entrando no escopo da palestra, existe a possibilidade real dessas audiências da comunicação? Sim, existe, pois a plataforma, como já foi dito, ela é completa. Então, é possível, por exemplo, isolar as partes, isolar as testemunhas. Ela impossibilita de as pessoas não ouvirem o depoimento das outras. Mas aí, como advogado, eu pergunto, e se as testemunhas estão no mesmo local e trocam informações, seu magistrado saber? Que é o que todo mundo está discutindo na internet, seja por testemunha, seja outra parte. Aí nós devemos ter cuidado. Por que nós devemos ter cuidado? Porque nós devemos lembrar sempre que o juiz ele vai advertir e vai qualificar a testemunha. E se o juiz perceber qualquer contato com terceiros ou acessando documentos, o juiz pode oficiar a testemunha para responder criminalmente por falso testemunho. Vale lembrar também que há um artigo novo na CLT, que veio com a reforma trabalhista, o 793D, que o juiz pode aplicar uma multa superior a 1% do valor da causa e ou inferior a 10% do valor da causa atualizado. E lá no 793 está bem claro. Aplica-se a multa prevista no 793C à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Então, a testemunha, além de responder criminalmente, ela será condenada a pagar a multa do artigo 793D. Por isso, nessa comunicação, o advogado ele deve orientar a testemunha para que não se comunique com o terceiro ou não tenha acesso a qualquer documento, pois ela pode ser penalizada. Ainda, em termos de comunicação, muitos advogados esquecem que o juiz a todo momento está de olho na comunicação não verbal das partes. Lembrar que ele tem um poder de polícia e também fiscaliza a comunicação online. Muitos juízes, já vi depoimento de juízes dizendo que depois de muitas semanas, no momento de proferir a sentença, eles lembram da comunicação não verbal das partes, principalmente das testemunhas. Então, é extremamente importante isso. E não podemos esquecer também que o juiz pode suspender, se ele perceber qualquer coisa, a audiência por qualquer interferência que houver. Qualquer comunicação que possa ter. Então, pode ser a comunicação em razão da tecnologia, mas em razão de comunicação com o terceiro, comunicação com as partes. Então, qualquer tipo de comunicação que interfira essa audiência, o juiz pode suspender a audiência. Falando em comunicação, a pergunta que fica nesse momento, será que todas as partes, advogados, parte reclamada, reclamante, testemunhas, têm rede doméstica de internet em ótimas condições? Estão preparados para essas videoconferências ou para quem preferir videoaudiências? Observe, não estou dizendo aqui que as videoconferências e as videoaudiências são ruins. Ao contrário. Acredito que isso vai virar prática. Elas não são ruins, mas a nossa tecnologia, o que, como o doutor Luciano colocou e colocou claro, demonstrou como visualizar, como verificar a velocidade da internet, que tipo de câmera você tem. Então, as pessoas em geral estão questionando como as pessoas acessam essa tecnologia. Mas observe, não é culpa do tribunal, não é culpa do sistema. O sistema funciona. Quem tem internet boa, o sistema funciona. Porque nós temos redes sobrecarregadas, muito comum em empresas, celulares de baixa tecnologia,
comum para as pessoas menos favorecidas, reclamantes e testemunhas, baixa velocidade, conexão instável. Então, o advogado precisa ter esse cuidado, porque ele aceitou o convite, como foi colocado, mas ele verificou com a testemunha, com o reclamante, com a outra parte, se ele tem tecnologia para esse acesso. Vamos entender que já foi verificado isso e já estamos em audiência. E já houve o interrogatório e a internet dos interrogados cai. Está prejudicada a audiência? Não, não está prejudicada a audiência. Desde que os advogados analisem se não vai causar nenhum dano às partes, a audiência pode prosseguir. E isso não aconteceu em razão da pandemia, em razão das legislações e dos atos. Existe o artigo 848, parágrafo 1º, que dispõe: fim do interrogatório, qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. Então, teve o interrogatório das partes. Deu problema na internet, caiu, não tem som, não tem áudio. Pode continuar a audiência? Pode. Se o advogado entender que não há prejuízo, continua a audiência. Evidente, com autorização do juiz. Assim, só um detalhe, o juiz autoriza e, de repente, vamos imaginar outra situação, que se esse que foi ouvido, que foi interrogado, queira sair. Também há possibilidade, desde que o juiz autorize essa saída, segue a audiência da mesma forma. E se houver impossibilidade técnica da oitiva da testemunha, está prejudicada a audiência? Também não. O juiz pode seguir a audiência, interrogando as partes, fazendo as outras práticas dos atos, e isso está disposto lá no artigo 5º do ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Assim como regra geral, as audiências podem ocorrer, mas se houver a indisponibilidade técnica, tiver algum problema e não dar para continuar essa audiência, ela não haverá suspensão. A indisponibilidade técnica ela vai acarretar a suspensão do ato sem prejuízo para as partes. O doutor Luciano colocou, vou passar rapidamente, a questão do microfone e vídeo. Precisam ficar ligados por toda a videoaudiência? Sim, a imagem, pois só assim o juiz verifica quem está presente ao ato processual, pois permite a identificação dos participantes, das partes. Naturalmente, você não consegue fazer audiência se você não consegue visualizar as partes. Lembrar sempre do exercício do poder de polícia do juiz. Ele sempre está fiscalizando a audiência. O mesmo vale para o microfone ligado, pois permite a comunicação dos participantes do ato. Na produção, isso vai resolver na questão da produção de prova, o juiz vai analisar melhor a linguagem não verbal, a valorização da prova, a garantia da idoneidade desta prova. Existe alguma exceção? Sim, se tem muitas pessoas nessa audiência, você fecha o seu áudio, no momento que for dado a palavra, é evidente que você abre e fale para evitar os ruídos. Um outro detalhe que eu vejo, muitos advogados reclamando, o outro advogado está com problema, eu não consigo acessar, o advogado não acessou direito. Lembrar que nós podemos nos deparar com internet, a internet de um participante é que ela seja indisponível, seja vídeo ou áudio. Nós não estamos preparados. As partes, muitas partes não têm a tecnologia que nós temos, ou alguns têm. E esses problemas são chamados de falha prejudicial. E se isso ocorrer, a parte com esses problemas tecnológicos será prejudicada? Não, pois o ato processual será suspenso por intermédio de uma decisão fundamentada, melhor dizendo. Isso está escrito lá, isso está lá nos termos do ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Então, eu vou fazer audiência, eu estou preocupado se meu link caiu o link da testemunha. Se não tiver má fé, as partes não serão prejudicadas. Assim, a audiência será suspensa por impossibilidade técnica
e outra será marcada, de preferência com uma data próxima, sem prejuízo para as partes. O que nós devemos lembrar, e quando o professor Ligeira fala que a gente falou que a gente tem que olhar isso de forma positiva, é que essas videoaudiências estão feitas de forma emergencial para garantir o amplo acesso à justiça. Por isso, a falha na conexão não é responsabilidade de parte nem configura irregularidade processual. Mas lembrar que a boa-fé se presume, que se porventura se provar o abuso de direito da parte, ela será responsabilizada pela forma na forma da lei. Então, não precisa, eu vejo muita reclamação, muito medo, não precisa disso. A própria legislação, os próprios atos estão protegendo em caso de falha de tecnologia, falha da tecnologia, ou no caso, não tendo má fé. Aí, algumas dicas. Não se esqueça para fazer uma videoconferência, a videoaudiência ou de conferência de sucesso. Como na audiência física, presencial, você tem que se preparar para a audiência, tem que ler tudo. Você tem que verificar o meio, como o professor Luciano colocou, verifica o seu meio de comunicação, os aparelhos, o vídeo, verifica o microfone, a internet, o Wi-Fi, o professor ensinou como acessar, como verificar, verifique os seus documentos antes da audiência. Escolha um lugar silencioso. O professor Ligeira colocou quantos memes podem surgir de problemas de locais, de desembargadores, que todos nós sabemos. O lugar tem que ser silencioso, tem que ser tranquilo, sem nenhuma interferência externa. Peça licença se tiver pessoas no local, peça licença para essas pessoas, peça silêncio para essas pessoas. Evitar o latido do cachorro, evitar qualquer tipo de barulho. O celular tem que estar desligado no modo silencioso, evidente se você não estiver acessando pelo celular. Um outro problema é o telefone fixo. As pessoas desligam o celular ou deixam no modo silencioso e esquecem o telefone fixo. Desconecta, deixa no silencioso. Cuidado com o cenário. Ambiente de fundo não pode ser desorganizado ou caótico. Isso vai prender a atenção das outras partes, pode ser motivo de sarro. O local tem que ser neutro, parede branca, fundo neutro. Deixar todos os materiais próximos no momento, para não ser necessário levantar. Ah, mas eu não posso levantar? Pode, mas se você levantar, derrubar o celular, desligar o computador, ou acontecer qualquer coisa. Então, evite. Lembrar que você está em comunicação. Então, evite. E o outro ponto fundamental é o traje. O professor Ligeira também colocou isso. Lembrar que nós estamos numa audiência, numa videoaudiência, no ambiente profissional. E praticando o mesmo respeito e seriedade que temos com a audiência presencial. Então, cabe ao advogado, porque o advogado naturalmente já vai de terno, já vai de gravata, isso a gente já espera naturalmente do advogado, mas ele tem que avisar as partes, avisar as testemunhas, avisar o reclamante sobre a forma adequada da vestimenta. As pessoas não podem usar roupas que afrontem a dignidade da justiça. E nós sabemos que tem muita gente com medo. Então, uma dica final. E se você se pergunta, você fica no seu canto, tenho muita dificuldade com a videoconferência, o que eu faço? Primeiro, vale lembrar que no direito do trabalho, as partes devem sempre buscar soluções procedimentais consensuais. Assim, se o advogado tem dificuldades nas novas tecnologias, busca o colega da outra parte, tenta uma solução consensual, sem a necessidade de usar a tecnologia por enquanto. Mas vale lembrar que a cada dia que passa, mais os tribunais, o juiz tem indicado o inverso. Vale lembrar que essa prática do consensual do acordo, isso é um modelo do processo cooperativo da Justiça do Trabalho. Depois, vai praticando. Acessa. O professor Luciano mostrou aí de forma brilhante
Lembrar que ninguém aprende olhando o outro fazer. Fuça, entra na tecnologia, coloca a mão na massa e enfrenta essa solução. Sim, eu disse corretamente, solução. Como o professor Ligeira colocou, quando surgiu o processo eletrônico, muitas pessoas diziam, não vai funcionar. Hoje nós não vivemos sem ele. Nós podemos advogar hoje pelo Brasil inteiro, dentro dos nossos escritórios, quiçá dentro das nossas casas. Por fim, não devemos esquecer que, com certeza, já foi dito aqui, mas eu vou repetir, as videoaudiências serão rotinas do advogado. Não precisando nós, advogados, as partes, se locomover sem custo, sem perda de tempo. Eu vejo isso de forma extremamente positiva. Vejo escritórios de advocacia com salas para videoconferências, lastreados de câmeras onde o juiz poderá fiscalizar todo o ato processual de onde ele estiver, impossibilitando qualquer pedido de nulidade pelas partes. Assim, não vejo preocupação ou medo. Eu, em particular, eu acho extremamente positivo. Isso ficará para nós. Ficará para nós. Diante disso, eu agradeço a todos pela oportunidade, a mim concedida, e agora eu passo a palavra ao doutor Gilberto. Boa tarde. Perfeito, aí eu vi a imagem e o som? Perfeito. Perfeito, professor. Boa tarde. Boa tarde, doutor Paulo Sérgio Camargo, presidente da 93ª subseção OAB Pinheiros. O doutor Rafael Lira, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. O doutor Ricardo Ligeira, presidente da subcomissão de oratória forense, o que me antecedeu com a palestra sobre a oratória e sobre as emoções, o comportamento do orador, ao doutor Luciano Lucas, que me antecedeu com a palestra de audiências com base no Código de Processo Civil, ao doutor Paulo Neves, que me antecedeu com a audiência trabalhista, e citaram, né, ambos, os dois últimos citaram as normas administrativas editadas por cada tribunal. É assim que está funcionando hoje. Boa tarde a você que está do outro lado da tela, alguns amigos de estudos de oratória comigo, muito bom revê-los. Fique comigo, peço a você, fique comigo até o final, porque vocês devem lembrar que o Ricardo Ligeira prometeu um presente, e ele vai cumprir a palavra. Eu vou falar de sustentação oral. Vou falar de sustentação oral virtual. E, por fim, eu vou falar de um novo serviço jurídico para você cobrar e receber honorários nessa nova fase da pandemia. Primeiro ponto que já foi falado pelo professor Ligeira, da sustentação oral. Sustentação oral, o advogado deve elevar a autoestima. Ele tem que ter amor próprio. Tem uma palavra, né? Ama o próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, como eu vou amar o próximo? Ele tem que ter domínio próprio, que é a moderação. Esta é a grande luta do ser humano, o domínio próprio. Mas nós temos que praticar e viver. E o outro ponto é saber que vai errar. Isso é um alento. O advogado, ele deve estar preparado para o ato processual em que ele vai se jogar. Você viu, nós ouvimos aqui as normas, além do Código de Processo Civil,
Código de Processo Penal, normas administrativas. Tem que estar preparado. Mas para você que está começando, eu tenho uma palavra. Advocacia, não existe hierarquia e antiguidade não é posto. Portanto, nós estamos aprendendo o tempo todo. Eu vou contar a minha experiência, porque eu considero útil, jamais para servir de modelo, porque eu não acredito em modelo. Cada um tem uma vida na advocacia e na vida pessoal vai ter uma resposta, uma interação na vida. Sobre sustentação oral. A última que eu fiz, a sustentação oral, presencial, aconteceu nos idos de fim de janeiro de 2020. No órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O rito. Saiu a publicação para inclusão na pauta do julgamento. O que eu fiz? Peticionei requerendo a inscrição da sustentação oral. Compareci no dia da audiência, também registrei, fiz a minha inscrição com o escrevente antes da sessão de julgamento. Antes da sessão, os desembargadores estavam conversando lá no no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, ele é um salão imenso, oval, e só dá para você ouvir no microfone. Os desembargadores, eles estavam conversando, falando, um não está escutando bem, o outro não está falando bem, o outro não está pensando bem, um criticando o outro. Essa era a brincadeira. Chamou o primeiro número da pauta. Número da pauta 40. Depois chamou o segundo. Número da pauta 44. Era eu. O que eu fiz? Eu cheguei, me aproximei da tribuna. Quem preside a sessão de julgamento no órgão especial é o presidente do tribunal. Neste dia, estava o vice-presidente. E eu percebi que ele não estava muito familiarizado com a presidência da sessão. O que aconteceu? Ele nominou a causa, escreveu a causa e passou a palavra ao relator. O relator leu o relatório e imediatamente proferiu o voto. O que eu fiz? Pela ordem, pedi a palavra, ele não me ouvia, o presidente da mesa não me ouvia. Uma desembargadora falou, doutor, é o advogado que está falando. Ligaram o meu microfone. Aí eu falei, pela ordem, excelência, não foi me dada a palavra, eu estou inscrito para a sustentação oral. Aí ele falou, aí o relator tomou a palavra e falou assim, mas ele ficou aí esperando eu proferi o voto. Eu falei, não, senhor, eu cumpri o rito, porque está no Código de Processo Civil, artigo 937, o rito da sustentação oral, da sessão de julgamento. Primeiro, o presidente chama a pauta, lê a natureza da causa, dá a palavra ao relator, o relator lê o voto, às vezes não lê, porque tem tribunal, como aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem por hábito de publicar o ato antes da sessão de julgamento. Isso tem que ficar atento, porque se o relatório foi publicado, ele não vai ler na sessão de julgamento. Nesse caso, não havia sido publicado o relatório. E eu falei, não, você teria que passar a palavra ao relator, falei para o desembargador, teria que ter passado a palavra ao relator, o relator ter lido o voto, ter lido o relatório,
Devolvido a palavra ao presidente, o presidente dá a palavra ao advogado, o advogado faz a sustentação oral, devolve a palavra ao presidente, o presidente devolve a palavra ao relator para ele proferir o voto. E também o regimento interno. Eu estava preparado para a audiência. O regimento interno é idêntico ao artigo 937 do Código de Processo Civil. Aí o relator falou, não, você perdeu o prazo, não se manifestou, perdeu. Solução. No prazo, tem previsão no regimento interno, e no prazo de 48 horas, eu impugnei a ata da sessão de julgamento. No prazo de 5 dias, eu opus embargos de declaração relatando o que ocorreu na sessão de julgamento, e, nesse caso, ainda não houve resposta, porque surgiu em março, fevereiro, março, a pandemia, e eu estou aguardando a resposta. Mas é a atenção, o conhecimento, a preparação com as normas onde o advogado vai entrar. Nisso, na sustentação oral, é essencial. A sustentação oral é a plenitude do exercício da advocacia. Tanto que você deve fazer, porque na época da pandemia é uma oportunidade para quem está em casa, né? Todos nós que estamos em casa, uma oportunidade para tomar banho, escovar os dentes, colocar um terno, colocar uma roupa social, aquela que o advogado, aquele traje forense, e também se preparar para a apresentação. Eu vou citar aqui a resolução do STF, Supremo Tribunal Federal, que é de 2019, que já previa, desde 2019, a sustentação oral virtual. Agora, o que falaram antes de mim, o Paulo Neves e o Luciano Lucas, na sustentação oral, na norma do ato da presidência 2576 de 2020, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, ela diz o seguinte: se houver interrupção do sinal de internet na sustentação oral, não renova o ato, perdeu. Mas isso é uma norma administrativa. Não tem condições de ser defendida para a renovação do ato, mas será uma luta se acontecer isso. Porque quem tem internet de qualidade, quem tem sinal de internet, quem tem equipamento de qualidade, não são todos. Na sustentação oral, o advogado ele tem que motivar o julgador. Ele tem que ser breve e direto ao ponto. Ele tem 15 minutos pelo Código de Processo Civil ou 10 minutos pelo artigo 610 do Código de Processo Penal ou o regimento interno de cada tribunal. Tem um tempo determinado. Na sustentação oral, o advogado não deve desafiar a autoridade para impor a sua posição de defesa. Ele deve confrontar o direito, não o poder do julgador. Mas ele tem que conhecer muito bem a tese. Como ele conhece a tese? Os precedentes. Todo tribunal, depois da vigência, em março de 2016, da vigência do Código de Processo Civil, cada tribunal criou o seu NUGEP, que é o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Então, o advogado deve antecipadamente consultar se há um precedente. Por quê? Eu vou contar uma outra história. No Superior Tribunal de Justiça,
um advogado fez uma sustentação oral de um recurso especial com base numa lei local. No caso, era uma lei municipal do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Acontece o seguinte, que tem uma súmula 280 do Supremo Tribunal Federal de que o recurso especial não analisa, não lei local. E ele fez a sustentação oral. O que aconteceu? Como ficaram lá os ministros ouvindo a sustentação oral do advogado? É uma questão técnica. Isso é dever do advogado. Ele tem que ter esse prévio conhecimento. O advogado ele tem que ter uma posição ativa na sustentação oral. Acreditar na causa. Ele é o primeiro a acreditar na causa. Eu tenho uma história do presidente Lula. Vou abstrair aqui a questão política e analisar a jurídica, a questão jurídica profissional. Quando o ex-presidente Lula estava no auge de prisão, de processo, ele teve os conselheiros em torno dele disseram: contrate um advogado medalhão, ainda usaram essa expressão, né? Um advogado conhecido nacionalmente. O que ele respondeu? Não adianta, eu não quero um advogado dessa forma, eu quero um advogado que acredite na causa. Essa é uma lição. A sustentação oral. Qual o meio de o advogado ser julgado? Você está sendo julgado o tempo todo. O advogado está sendo julgado. Mas o juiz é quem mais é julgado o tempo todo no sistema de justiça. Temos acertos e erros. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, ele tem, por direito constitucional, tem direito de errar por último. Então, temos que ter essa força para a sustentação oral. E qual o peso da sustentação oral do juiz e do advogado? Eu vou aqui lembrá-los do adágio popular. O que é o que é? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Ambos os conteúdos têm o mesmo peso, mas ao juiz cabe a porção do chumbo. E ao advogado, a grande quantidade de algodão na sustentação oral. E em todo o direito, toda a advocacia. Vou, para a parte final, entregar o novo serviço jurídico, que é a sustentação oral de memoriais de alegações finais. No primeiro grau de jurisdição, no segundo grau de jurisdição, nos tribunais superiores, você pode gravar um vídeo. Como gravar o vídeo? Para ficar você congruente aí com a qualidade. E já foi falado aqui que há uma resolução que dita, né, qual a resolução do filme, do vídeo, o som. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele tem uma norma que esclarece, detalha qual é a resolução. Eu tenho aqui uma dica para você colocar uma seta no seu celular. Se for preto, você coloca branco. Se for branco, você coloca preto. Para você olhar para a tela. Não é tão simples, porque nós estamos aprendendo isso. Mas é possível. E nos tribunais, nessas normas citadas e demais normas administrativas dos tribunais, tem a previsão de que você pode fazer o contato por e-mail.
Então, se o processo está na conclusão, no primeiro grau de jurisdição, você pode enviar um e-mail com 30 segundos de memoriais, ou até 1 minuto. Tem que ser pouco tempo. Você coloca lá o nome do juiz, da autoridade judiciária, coloca o nome do assessor ou do assistente, porque nós sabemos que quem prepara o voto, prepara a sentença, prepara o acórdão, é o assessor. Então, se você já coloca o nome, você já vai direcionar. Ele pode assistir o seu vídeo e o relator ou o juiz também pode assistir o seu vídeo. E você poderá cobrar e receber por este serviço. Não existia no passado. Finalizando, devolvo a palavra ao Dr. Ricardo Vieira para a conclusão do presente. Muito obrigado. Aqui embaixo. Que loja enorme, na Rua São Paulo. Muito obrigado, Gilberto. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui como palestrantes desse evento. Quero agradecer especialmente ao professor Luciano Lucas, que deu início, ao professor Paulo César, que deu continuidade, e agora o doutor Gilberto Lins, que fez a finalização. Eu estou aqui observando os colegas que estão com a câmera ligada. O meu desafio é que liguem a sua câmera. Né? Lembra o que eu falei? Nós ficamos nos escondendo atrás do computador. O desafio aqui, nós temos quase 60 pessoas presentes. E aí o desafio é, vamos participar efetivamente. Né? Estou vendo aqui que está presente aqui também a doutora Rose. Doutora Rose, obrigado por ter participado aqui, por estar prestigiando esse evento. Eu vejo aqui doutora Vera Helena, doutor Wilson, doutor Guimarães Geraldo, doutor Celso Maciel, doutora Aparecida Véspera, doutor Elton Ferreira, é costume, doutora Vitória Duarte, doutora Aline Leal, doutor Henrique Carvalho, doutor Celso Rodrigues Oliveira. Aí aparece o doutor Galax, que está o nome do aparelho aqui. Eu não consigo ver quem é. Doutora Luísa, aqui presente também. Parabéns por estar participando. Obrigado por toda a colaboração. Doutora Maria Ângela, doutor Aislan Prestes, doutor Carlos. Às vezes tem mais gente aqui. A gente menciona o nome de todo mundo que está aparecendo aqui. Doutor Luiz Carlos Avalone. Doutor, que honra ter o senhor conosco. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado por existir. Obrigado por fazer parte da UAB Pinheiros. Obrigado por estar conosco hoje. Que Deus lhe dê muita força para enfrentar essa situação difícil que nós sabemos que o doutor está enfrentando, mas se Deus quiser, o senhor vai superar. Ficam as lembranças boas. O doutor Avalone teve uma perda indescritível nesta semana. A saudade é grande, mas ficam as lembranças maravilhosas de tudo que foi vivido. A melhor forma de o senhor honrá-la é por estar aqui, firme, de pé, conosco, prosseguir e continuar vivendo. Que Deus o abençoe e que lhe dê forças nesse momento difícil. Doutora Danila, doutora Maria Ângela, enfim, todos os colegas que estão, doutora Dina, doutora Vitória Duarte, muito obrigado a todos que estão conosco. E eu devolvo a palavra agora ao doutor Rafael de Souza Lira, para suas considerações finais, ou não sei se vai abrir para as perguntas, doutor, por favor. Primeiro eu queria agradecê-lo e parabenizá-lo mais uma vez, porque assim, 2 horas de live com 60 pessoas aqui, a gente estava com uma média de 60, 55, estamos com 55 atualmente, é uma demonstração da qualidade do trabalho de todos os palestrantes. Eu fiquei muito satisfeito, assim, acho que as dicas foram muito importantes, acho que a interação aqui do pessoal no chat também foi bacana, né? Vi aqui complementos ao que foi falado, né? Então temos aqui algumas dicas aqui de aplicativos do Mac, né? Parece que tem o QuickTime, que é também um programa que já é nativo, né?
do Mac, que pode ser usado para gravar tela, caso as pessoas não consigam proceder como foi orientado pelo professor Luciano. Mas, assim, é uma coisa muito nova, acho que todo mundo tratou aqui de uma forma muito simples, né? A linguagem foi muito bacana, acessível a qualquer pessoa, eu fiquei muito satisfeito, eu tinha algumas dúvidas aqui, eu anotei, até peço desculpas por ter ficado escondido atrás da câmera aqui em alguns momentos, mas é porque eu estava fazendo umas anotações e como eu estou fazendo mudança, então eu falei assim, bom, aqui está uma bagunça tão grande, eu falei, vou fechar para não me expor tanto, mas estava aqui tomando nota. Queria agradecer imensamente em nome da Ordem e aproveitar a homenagem que foi feita ao professor Avalone, que é um dos advogados de Pinheiros que a gente tem lá há bastante tempo, né? Eu cheguei, ele já estava lá, enfim, fui muito bem recebido, ele realmente passou por uma perda complicada na família esta semana e está aqui mostrando que precisa continuar vivendo, né? Então, aproveito as palavras que foram direcionadas a ele para reforçar. É um grande amigo, fico muito sentido por esse momento, né? E ofereço aqui publicamente as minhas homenagens. Devolvo a palavra ao professor Ligeira para que faça suas considerações finais. E aí, assim, por conta do tempo, se puder, se quiser passar a palavra novamente para cada palestrante, fique à vontade, mas peço que faça isso num tempo curto, até porque a gente tem aqui, eu deixei programado para um pouquinho mais de tempo só aqui no Zoom, então tenho medo de ter esse corte técnico aqui, eu estou apanhando um pouco para aprender essas coisas. Eu vi aqui no chat que não tinha nenhuma pergunta formulada e nem ninguém manifestando interesse em fazê-las. Caso o senhor queira aproveitar esse período agora para alguma pergunta que alguém tenha manifestado por WhatsApp, alguma coisa, também fique à vontade. Tá? Então, é isso. Em nome da subseção de Pinheiros e especificamente da Comissão de Cultura, eu agradeço a cada palestrante pelo seu tempo, né? pela dedicação, pelo preparo, como foi mencionado pelo professor Ligeira. Isso é realmente o que faz o diferencial aqui para quem está na expectativa, né? Quem está na posição de espectador. Então é isso. Muitíssimo obrigado, parabenizo a todos novamente e devolvo a palavra para o professor Ligeira para que possa fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Doutor Rafael, só me resta agradecer realmente a oportunidade, o convite. É sempre um privilégio a gente estar participando na companhia de amigos, de pessoas queridas, de colegas, advogados, estudantes, de eventos como esse em que a gente pode trocar ideias, compartilhar experiências e ou pelo menos ou ao menos se ver. A gente precisa disso. A gente precisa rever os amigos. Isso faz falta. Isso é muito importante. Então, só o fato de a gente estar junto aqui nesse ambiente com amigos já vale mais do que qualquer coisa. Te agradeço muito pelo espaço, então, onde nós podemos participar. Eu, mais uma vez, vou lembrar, não sei se todos estavam presentes durante a minha exposição, esse link vai estar aberto só agora, é o link que eu passei, então, quem não preencheu ainda, preencha o formulário para receber depois o e-book. Deve receber nos próximos dias. Acho que de tudo que nós vimos aqui, alguns pontos que poderiam ser ressaltados. A importância de nós enfrentarmos esse momento difícil, procurando os aspectos positivos. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Tá? Realmente pode não ser fácil. Tá? Não vai ser fácil, mas a gente vai sobreviver. E a gente vai conseguir aprender grandiosas lições disso tudo. De modo geral, me parece que as maiores preocupações que nós temos que ter é continuar trabalhando, é prosseguir. As audiências vão ser marcadas, vão ser realizadas, temos que ter cuidado, então, com a conexão, estar atentos a isso, a nossa conexão, ao sinal da internet, a nossa vestimenta, o contato visual com a câmera o tempo todo. A gente vê muitas lives, quantas lives a gente vê que a pessoa fala o tempo todo assim. Ele está dando live, a gente não sabe com quem que ele está falando, está dando live assim. E a gente tem uma sensação desagradável com quem que esse sujeito, para onde que o desgraçado está olhando. Né? E a gente não sabe, né? Tem que olhar para a câmera. Né? Essa dica, aliás, do Gilberto foi interessantíssima. Foi, coloque lá.
Coloque a flechinha. Tem outras pessoas que dão uma dica de colocar um bichinho aqui, sabe? Um bichinho de estimação, o olhinho do bichinho de estimação bem em cima da câmera, ficar olhando lá, conversando com o bichinho, que a gente se alegra. Mas tem que ter esse contato visual, tem que ter essa interação com o nosso público. Nós somos advogados, gente. Problemas vão acontecer, imprevistos vão ocorrer, mas nós vamos conseguir lidar com isso. É uma questão de profissionalismo, é uma questão de capacidade, de competência. A questão da gravação é extremamente importante. Os colegas colocaram que isso, ressaltaram muito. Tem uma série de programas gratuitos, inclusive, para gravar a tela, e a gente deve fazer isso. Mas em caso de segredo de justiça, se houver, problema nenhum. O advogado tem acesso àquilo, ele não pode divulgar apenas. Ele não vai divulgar para terceiros, mas ele vai guardar aquilo com ele. Se ocorrer qualquer problema, aí nós vamos informar o juiz, vamos peticionar, vamos tomar as providências devidas. Mas e se eu perceber que a testemunha está sendo ouvida? Primeiro, não é o advogado responsável pelo local em que a testemunha vai ser ouvida, hein, gente? O CNJ deixou isso claro. O juiz não pode colocar sobre o advogado essa obrigação. É o Poder Judiciário que tem que providenciar. Mas a testemunha vai até o fórum nessa época de pandemia? Bom, se for intimada, vai ter que ir, não tem jeito. Com os devidos cuidados, mantendo a distância necessária, no ambiente propício, mas o Judiciário vai ter que providenciar isso. Não é o advogado que vai trazer a testemunha para o seu escritório, para a sua casa. Não, a gente tem que tomar cuidado. O CNJ deixou claro que essa obrigação não pode ser transferida para o advogado. De qualquer forma, se a gente perceber que a testemunha está sendo induzida, tudo, a gente está gravando, a gente está visualizando, a gente vai alegar a questão de ordem, a gente vai entrar com a medida adequada. Continuamos sendo advogados, continuamos sendo seres humanos, apesar da pandemia. Obrigado a todos vocês, a todos os que participaram mais uma vez. Não sei se os colegas quiserem aqui se despedir, dar uma palavra final. Eu deixo à vontade. Muito obrigado da minha parte. Um grande abraço e até uma outra ocasião. Eu que agradeço e acrescento aí que esse é aí que está o talento do ser humano, né? É aí que diferencia da máquina, né? Quando a gente verifica, apesar dessa fase de adaptação, se a gente verificar que tem uma nulidade, enfim, qualquer problema que signifique para o cliente, a gente tem que se manifestar, né? Então, se puder usar a gravação, se puder usar, enfim, os instrumentos que forem, temos que fazer isso. E o fato a gravação a gente já utilizava em audiências presenciais, né? Então, esses cuidados com relação ao segredo de justiça, entre outras coisas, isso eu acho que não vai mudar, é mesmo só uma questão de adaptação. O ser humano continua sendo a grande diferença, né, da qualidade do trabalho que é prestado. Então é isso. Eu não sei se os outros palestrantes querem fazer as considerações finais. Se quiserem, tem aí um tempinho curto e aí a gente já encerra, tá bom? Se quiserem, os microfones estão liberados, se não... Vamos lá. Quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer o convite do Dr. Ligeira, também agradecer ao Luciano, ao Gilberto, ao presidente da OAB Pinheiros, Dr. Paulo, Dr. Rafael, muito obrigado. Quero agradecer também a alguns amigos que estão aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Se eu for falar o nome de todos aqui, vai o dia inteiro. O Geraldo está aqui. Um abraço para o Geraldo. E não dá para ver todo mundo. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Alguém mais? Bom, então, por conta disso, eu mais uma vez parabenizo a todos, agradeço mais uma vez e parabenizo imensamente, assim, eu estou impressionado pela quantidade de pessoas e isso se deve à qualidade do trabalho de vocês. Em pleno sábado, uma live um pouco mais extensa do que as que a gente tem feito durante a semana e as pessoas estão aqui. Então, isso é fruto do trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez, fico muito lisonjeado por terem feito isso na subseção de Pinheiros. Tá bom? Um bom sábado para todos e todas. Eu vou me despedir aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.